Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada, diretamente aqui do Teatro Flávio Império, Cangaíba, Zona Leste de São Paulo. Agora roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente a convidada deste programa. Bora lá! Agora sim, voltamos em definitivo, este programa que tem a produção da Casa Poética, produção audiovisual da Sigo Som e realização do Teatro Flávio Império, equipamento parte da Secretaria Municipal da Cultura. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, conheço há bastante tempo, tenho uma admiração profunda, ela que é atriz MC, diretora, pesquisadora, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, Slam Master do ZAP, primeiro Slam do Brasil. E agora, sem mais delongas, muito barulho para Roberta Estrela d'Alva. Roberta, normalmente eu pego na mão do convidado, dou as boas-vindas, mas como você está um pouco dodói hoje... Tô meio gripada aqui, então, para não passar, né? São tempos malucos, estamos aqui. Tempos muito malucos, exatamente. Primeiro eu quero agradecer imensamente você ter aceito o convite. Para mim, para a gente é uma honra. A gente tem esse cuidado na curadoria de trazer pessoas que a gente tem uma admiração profunda pelo trabalho, pela produção artística, pela pessoa também, né? Pelo corre, pela atividade. E a apresentação final que eu trouxe foi de você falando Slam Master do ZAP, né? Primeiro Slam aí do Brasil. E aí eu queria que você começasse falando um pouco qual que é esse sentimento de ser uma das principais responsáveis pela inserção de um movimento tão importante como o movimento do Slam, né? E tudo que ele reverbera, toda a representatividade que ele tem para a cena não só artística, mas para a cena política, social, cultural. Uhum. Bom, prazer estar aqui. Oi, todo mundo que está assistindo o podcast, ouvindo o podcast. É o seguinte, é muito diferente quando a gente começou em 2008 de agora, né? Passaram-se 15 anos, aconteceu muitas coisas. Desde físicas, como a gente perdeu a sede, né? Eu faço parte do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, então Sim. o Slam no Brasil é uma coisa que eu trouxe, idealizei, vi e falei, vamos fazer, mas é uma realização nossa, né, desse coletivo, que já estava pesquisando palavra, métrica, rima e performance poética, né? Porque o Slam, ele é um movimento literário que trata da performance poética, sobretudo. Sim. Então, lá foi a faca e o queijo, né, pra gente fazer, e eu era muito empolgada, né, eu fazia no Zap no começo, eu fiz o primeiro flyer, o logo do Zap, eu recortei de uma revista, ele é Zap, a parte de cima, tipo com uma letra de stencil, e o zona autônoma da palavra, eu queria que tivesse alma o negócio, eu fui numa revista, cortei as letrinhas pra ficar meio punk. Quase um fanzine. Meio punk, eu queria esse do it yourself, faça você mesmo, que tivesse uma estética. A gente vendia uns amendoins, eu colocava num saquinho, eu fazia, assim, colocava uma fitinha preta com um negocinho Zap, era tudo muito personalizado e muito carinhoso, era um filho. E me empolguei bastante e aconteceram muitas coisas. A gente perdeu a sede, né? Aí o Zap parou de ser na segunda, quinta. A gente conseguiu, ainda ficou no Arena, no Teatro de Arena, Sim. na segunda, quinta do mês, e hoje ele tá meio esporádico, assim. E que tudo bem também. Eu até um tempo fiquei assim, não, mas não tem que nada, porque é isso, tem um monte de slam. Acontecem coisas do tipo, né? Tudo tá sobre a égide do capital. Tá contaminado por ele, e acontece com o hip hop, com o funk, com o rock, com todos os movimentos. Tem uma hora que tem institucionalização, Sim. que tem até esse livro aqui, tá aqui atrás de mim, né? A zona autônoma temporária, né? Quando se institucionaliza, como começa a entrar grana, profissionalizar, ele muda um pouco de figura. Tudo, a gente sabe que o sarau foi assim, Sim. né? Tudo é um pouco assim. E também de ficar muito grande a parada. Então hoje, como os nossos amigos mexicanos falam, né, eles são obcecados, meus amigos do México, Comic, Rei, o pessoal de lá, que é o slam
para eles é formação de comunidade, serve para formar a comunidade. Eu acho que a gente tem uma grande comunidade formada. Por exemplo, o Slam BR é uma comunidade que está em Sim, 23 estados e temos quase 300 comunidades, cada uma com 200, 300, 400, às vezes, pessoas. Então, a gente formou uma comunidade que está organizada. Então, acho que o que a gente deixa de ligado é porque agora a gente está meio que saindo das sim, coordenações do BR, do SP, para a nova geração vir e fazer. Acho que a gente conseguiu, nesses anos, com erros e acertos, com o máximo de honestidade que a gente pôde, com o máximo de guarda mesmo, de ser guardião, não é guarda de polícia, mas de ser guardião do que eu sim, acredito que é o Islã. A gente fez, e então, hoje em dia, se você me falar, eu acho que a gente tá numa nova fase. O Bartolomeu sempre vai estar. Essa história a gente sempre vai fazer parte delas, mas eu acho que a gente vai fazer outras coisas ligadas à Islã, e nós somos hoje o conselho do Islã BR, está sendo feito um estatuto lá, não sei o quê. sim. Nós vamos ser os conselheiros vitalícios, fundadores, e eu acho que tem gente de outros estados com: "Ah, aconteceu isso aqui, o que que eu faço?". Eu posso ter essa função de como se ele fosse bom, ninguém dava vendia, mas um ali, uma pessoa mais velha, sabe, assim, eu acho que é tão natural isso, né, Rodrigo? Você que Sim, tá ligado agora nessas coisas de aldeia, indígenas, assim, que a pessoa mais velha tá, dela você tira, ela passa o que sabe para o Mark Smith fala que é o cara, o Islã mais velho passa tudo que sabe pro mais novo, seria coisa natural. Uma hora você tá cansado já de sim, organizar, de fazer, é difícil fazer o Islã BR. As meninas estão fazendo na Bahia agora, ela falou: "Roberta, agora que nós tá vendo que o bagulho é louco". Falei: sim. é lidar com gente, com não sei quantas comunidades. Então acho que hoje o que eu sinto é: fizemos o que pudemos, o que não pudemos, da melhor maneira possível, com a maior honestidade possível, e temos uma comunidade formada em pé. O que vai ser feito daqui para frente, de melhor, de pior, eu acho que de melhor. Sim. Aí também não dá pra ficar é igual pai e mãe, a gente é pai e mãe, você sabe que você é pai, né. Sim, A gente estava conversando. Chega uma hora exatamente. que não adianta, o Não dá pra negócio tá querer no colocar mundo. debaixo, Você ficar cria para o mundo, né. querendo que seja do jeito que você acredita e quer, porque o negócio ele é ele 15 anos, já tá um mocinho, né. É. O Islã no Brasil tá indo pra 16, então que pessoas, que estejam tão comprometidas com a importância que ele tem, porque ele em si, ele é uma ferramenta, um dispositivo, na escola é uma ferramenta, mas o Islã em si ele já é um dispositivo, uma coisa. Então, isso é o mais importante num país que teve, né, escravidão, os Sim, anos que teve ditadura, ter ágoras abertas, seja sarau, seja Islã, seja show, seja esse podcast, ter lugares onde as pessoas, debatam e trocam ideias. Esse fundamento que nos pode perder. Então, vamos facilitar para que sim. isso aconteça. Se começar muito aí é um jeito de ver que tá errado, vai dar errado. E nessa caminhada, nessa construção que você e o Núcleo Bartolomeu tiveram, principalmente do Zap, depois vão surgindo outros slams aí, Slam da Guilhermina, Menor Slam do Mundo, Slam do 13. Quais foram os desafios, assim, as maiores dificuldades que você encontrou na construção dessa comunidade, principalmente, ou que você consegue identificar? E que talvez foram superados ou ainda permanecem, né, como desafios para essa galera que está chegando e vai tocar aí? Eu acho que o desafio é esse agora, uma coisa que era, o Islã era uma coisa para ser uma zona autônoma temporária, autogerida, independente, e que você abre a roda, faz, ela desmancha e vai. Com a coisa né, do dinheiro que entra, das premiações, por exemplo, hoje em dia tem Islã que não faz a final, porque todo mundo que tá ou as competições, todo mundo que está classificado já tem vaga em outros Islãs e não vai na final, e não tem a final. Porque aí você vê, não Sim, importa estar ali e a comunidade fazendo. Então já tem Islã que saiu do SP, por exemplo, no a circuito. Guilhermina não está correndo esse ano, porque eles falaram que querem, eh, participar ali com a comunidade, fazer mais edições no calendário deles. Então eu acho que o desafio é isso, porque hoje, por exemplo, né, por exemplo, definiu-se que no Slam SP vai ter ajuda de custo para os poetas, o que é justo, mas se você for pagar 500, nem cachê nem dá, porque estão 50 poetas em São Paulo, acho que esse é o desafio. Se você pagar R$ 500 para 5 dias sem de ajuda de custo,
né? É um valor É 25 bem. mil de saída. A pessoa que Sim. se propõe a fazer o Slam SP sai com menos 25 mil de saída, fora tudo que tem que fazer. Então, e a comunidade está entendendo isso. Agora que a gente está passando, nós estamos fazendo reuniões, grupos de trabalho para ver quais são as regras agora para o SP, por exemplo. Quem que pode Sim. organizar? Em vez da gente falar, vamos fazer todo mundo junto. Só que é GT. Essa é a dificuldade. Na hora do vamos ver, quem vem? É grupo de trabalho, uma vez por mês, sentar, ficar pensando regra. Quem que vem? Eu me disponho a fazer coletivamente, mas tem. E as pessoas vêm. Então eu acho que o desafio, eu não sei qual que é o desafio. O desafio é o espírito não morrer. Mas Não ele perder a morre e depois chama. ressuscita. Também eu tô assim. O hip hop morreu porque virou comercial e foi, e destruiu, e tinha gente homofóbica dentro do negócio que não era pra ser. Não. Fica o que tem raiz. Eu acho que vai para. Tem uma cena daquele filme Senhor dos Anéis, desculpa até falar desse filme, Não, que tem traz umas todo. árvores, os entes, elas têm a raiz e eles chamam ele para ajudar. Elas chamam as árvores para ajudar porque vem uma água, uma enxurrada e elas ficam lá. Elas ficam porque elas são árvores, elas enraizam. Então o que Sim. tem raiz fica. Quantos anos você tá aí com chuva, sol, com crise, com vontade de parar, com os mesquiteiros? Aí vai muda de nome, entendeu? Faz de outro jeito, o sarau. Então eu acho que a maior dificuldade, cara, eu não sei, foi lidar com pessoalidades, lidar com críticas muito injustas às vezes, com gente que não faz. O Vaz é foda, né? O Sérgio Vaz, ele é muito assim, eu aprendo muito com ele, porque ele é mais velho, ele faz sarau há muitos anos e tá dando um tempo agora também. Sim. Todo mundo tem uma hora que você tem que parar, olhar, pra voltar. Mas ele falou, ele tem uma frase que fala assim, quem não faz, querendo ensinar quem faz como Como fazer, fazer? né? Porque quando a pessoa vai fazer, mas não teve um, assim, no Rio de Janeiro, nos estados, falou assim, nossa, Roberta, que encheu o meu saco, aí começa a cuidar do seu estado, fala, caramba, as pessoas não entendem, o pessoal bate muito forte, a gente fez de tudo, a gente deixou tudo direitinho, aí sempre tem um defeito, sempre não sei o quê. As pessoas vão vendo o que elas eram, o que elas fizeram comigo, Sim. começam a fazer com elas. Então, acho que a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo. Também a entender que são pessoas. Eu acho que isso tem a ver, não tem a ver com o slam, né, Rô? Sim. Tem a ver com a gente ir melhorando como pessoa. Ai, a pessoa fala assim, no slam, precisa cuidar da saúde mental dos poetas, do machismo, do caso de estupro. Não, a gente tem que cuidar de caso de estupro no mundo. Não é? Você acha que o hip hop é machista? Perguntava quando era apresentava Manos Sim. e Minas. Não, é, porque é um lugar muito, mas não não menos que um banco, onde tem Sim. funcionários e os caras dão em cima das não menos que, sei lá, um lugar box, lugar de astronauta, lugar que majoritariamente, se você tem homens no comando, todos, Sim. praticamente. Então eu acho que é o senso comunitário. A dificuldade é essa, mediar. Não é fazer o campeonato, fazer tendo Tendo apoio, por exemplo, recursos, né? tendo recurso, tendo Sesc, tendo mais ou menos recurso, é o mais fácil. Mas tem uma coisa que ninguém vê, que é mediar. Então tem uma treta no estado tal. Você ligar, o que aconteceu, fulano? Blá, 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 blá. Porque você vai falar, a liderança, você vai aprendendo a falar com os outros. Você vai escrever um comunicado, não é assim, 1000 vezes. Você olha, se suas palavras, se a comunicação tá limpa, se não dá margem para nada. Quando vou escrever, eu aprendi isso. Por exemplo, fazer uma comunicação limpa, eu agradeço, porque Sim. foi, né, fazer política. Essa é a política. Fizeram a gente acreditar que a política é partidária, não é, porque isso aqui é política. E o Islã tem muito. Então você liga, aconteceu não sei o que lá. Fala, o que que aconteceu? Houve a outra parte. Vamos conciliar? Não dá para conciliar. O que que faz? Não vai participar, vai participar. Não pode. Não, não é pessoal. Entender Sim. que não é pessoal. Esse é o meu aprendizado. Não é o que a Roberta acha. Eu sempre jogo. Ah, tem um Islã que não pôde fazer. Pode, eu posso fazer 5 dias depois? Eu nunca falei, pode, eu vejo lá. Até dá mais trabalho. Gente, tudo bem? Na comunidade. Tem uma pessoa aqui que quer fazer. Todo mundo concorda? Vota aqui na enquete. Entendeu? É um trabalho do cão, mas é Sim. transparente. É o que é melhor o que que é melhor? O que é melhor para o coletivo. Essa é a dificuldade. Não é Sim. difícil, dá mais trabalho. Às vezes você tá com tempo e acho que por isso também que eu tô
passando, porque eu preciso fazer outras coisas. Eu tô já 46, né? Então, talvez o tempo mudou para mim um pouco, que eu faço desse fazer artesanalmente. Eu espero que quem pegue tenha Tem esse esse mesmo, cuidado. assim, de tratar como se educa um filho. Não tô educando ninguém, tá? Mas como fala, o que que é pro nosso filho, né? É, e aí você entender que é um filho, é o Islã, e não é só pro meu. É, esse negócio é coletivo. O que que é melhor para todo mundo? E aí você tem que pensar. Nossa, eu agradeço muito, Rô. Você sabe também que você, né, sarau, assim, de Sim, eventos que são da coletividade, né? Pessoal, agora eu tive na Amazônia viajando. Quem cuida de quilombo, quem cuida quem é liderança de coisas que que não são suas, sim. que são coletivos. E todas as pessoas que eu conheci no mundo, Comic lá no México, né, as pessoas do de Portugal, a Raquel, as meninas lá do Slam Portugal, as pessoas dos Estados Unidos, da América Latina inteira. É uma confraria de Slam Masters que aprenderam não tem curso de Slam Master, não tem curso de organizador de Sim, sarau, curso de até tem comunitário, né, educação comunitária, tem, até estão mas querendo organizar algumas coisas, né, deve você ver. eu acho que nós estamos nessa era. Você tá querendo. Eu já vou entrevistar ele daqui a pouco. Você tá querendo. Não, não. Conte-me mais um pouco sobre isso. É porque precisa. Eu falei com o Jive Poetic, que é um cara muito legal do New Rican Poets Café lá de Nova York, né? E ele organizou. E eu liguei pra ele um dia chorando, assim, porque era muita merda num grupo, assim. Começaram a fazer um motim, assim, por. Eu falei, não, isso daí. Posso ter vários defeitos. Isso daí, aí já é demais, é falta de respeito, não dá. Sim. E eu chamei uma reunião e falei assim: então é o seguinte, papapá, quem tiver falar alguma coisa, fala. E aí ele falou assim: eu tô pensando em fazer um retreat, que é um retiro para Slam Masters, porque todos os Slam Masters, na maioria das vezes, a pessoa que organiza sai machucado, sai mal, sai assim, com uma sensação de que você fez e nunca tá bom. Nunca foi E nunca suficiente. foi suficiente. Aí você faz, você acha que daqui 15 anos que você fez, você vai ter mais dinheiro, aí tem 2 anos que você não tem dinheiro nenhum pra fazer. Teve ano Sim, que a gente fez, e foi no ano que a gente apanhou, que a gente fez com pouco dinheiro. Não vou fazer uma merreca, porque eu agradeço a instituição que ajudou, sim. porque não tinha nada. Era, sei lá, pandemia, ou depois da pandemia. Não lembro, e deu lá um dinheiro O mínimo pra fazer, né. mínimo, entendeu? Então, não tinha mesmo. A gente fez sem ganhar, quase assim, né? Sem igual todo mundo. E aí, às vezes, é meio. Aí ele falou assim: talvez uma coisa de líderes. Eu vi a Marina falando no podcast do Brown, eh, que ela fez um curso lá de liderança mesmo com o Chico Mendes e tal. Eu acho que poderia ter coisa assim, as pessoas que já passaram ajudarem a quem Sim. tá fazendo. Mas você aprende, sabe como, gente? Sabe como, pessoal aí de casa? Na lida, não tem. É igual o slam. Um slammer chegou um dia pra mim e falou assim: ai, como que eu treino slam assim? Eu venho e nunca ganho. Eu falei, mas você vem quanto? A pessoa ia uma vez na vida, uma na morte. Então, assim, como você aprende? Jogando. Porque slam é jogo. Como Sim, você treina futebol? Você treina lá, mas como um jogador aprende a jogar? Jogando. Não tem outro jeito. Não tem. Então, como você aprende a liderar ou né, ser melhor como líder, escutar, escutando e fazendo. sim. Eu acho que tudo isso é tesouros, bens imateriais e que são materiais para mim mais do que qualquer coisa, né? Eu ganhei prêmio. Muito embora o slam ele se faz assim porque as comunidades mantêm, porque todo mundo faz lá batalha para fazer essas 4 edições mais uma, 10, 8, quanto, né? O mínimo hoje é 4 mais uma. Então eu sempre agradeço os Slam Masters, assim, de que eu sei que tem uns que têm muita dificuldade mesmo. Eu tive agora lá em Manaus, os meninos, pô, meu, tem esse tipo de coisa que vale a pena. Chegou os caras lá de Manaus, que Se você estão. quiser falar um pouco, você do Amazônia das É Palavras, que eu não né. deixo você falar, né? Não, Eu vou mas aqui emendando não uma não coisa tem na não, outra. não, não tem problema. Na É, verdade, se quiser emendar eu falar tive na Amazônia das Palavras, que é um projeto que leva coisas relacionadas à palavra, cinema, literatura, nas escolas ribeirinhas. É foda, o projeto lindo pra caramba. E aí em Manaus, eu fui de Porto Velho a Manaus parando nas localidades, em aldeia, em escola. quantos dias são? Foram 3 semanas, 20 dias, 21 dias.
Foi forte, bem forte, pelo Rio Madeira a gente foi. E aí E vocês vão chegaram, subir na barco, né? vão surgindo do barco. Você mora num barco roots, não é assim, você não é um quartinho com. O meu ainda era quartinho com uma beliche, com uma pessoa que você não conhece. A pessoa que estava comigo era maravilhosa, Marcela Kopanax, mas você dorme com uma pessoa ali e a maioria dorme de rede no barco. Todo mundo dorme, tem rede, tem poucos cabines, um banheiro em cima, um embaixo, água fria. Quando acaba a água dos postos, que a gente põe água do rio, Madeira, que é barro. Não pode escovar o dente com a água porque tem mercúrio, em alguns Ah, lugares. Bastante lugares, garimpo pra caramba, né? Você vê as dragas do garimpo, o encontro do capitalismo precário com a floresta, é o pior encontro que se pode ter, eu acho, porque você tem o. Se é que o capitalismo tem algum. O capitalismo tem o de bom, o que ele cria é, por exemplo, aqui em São Paulo é cultura, cinema, teatro, né? Coisas. Isso aí não tem. Então você tem, sei lá, uma rua de comércio e o que tem de bom são as pessoas. sim. As pessoas maravilhosas que você encontra, mas essa coisa, essa mistura garimpo, capitalismo precário, pouco acesso à internet. Imagina 2 anos que o coisa ruim governou lá e não teve. Não Sim. teve 2 anos sem escola, tio. Que Wi-Fi, Wi-Fi não tem. As pessoas não têm celular, Acesso. computador. Então ficou 2 anos. Essa falta de preocupação com essas pessoas causou danos bem sérios. Então você vê isso e ao mesmo tempo pessoas também muito ávidas para troca, né? Porque a gente nem vai ensinar nada. E aí tem os caras de lá do Islã Amazonas que fazem o estadual, e aí eles chegam assim na escola, eu chamei eles pra ir numa escola, meu. Ai, que foda, uma humildade, um fogo de lidar com o Islã, porque eu olho pra eles, eu me vejo há Sim. 15 anos, naquele momento assim que tá descobrindo, e os poetas estão Porque eu chegando. imagino também que aqui em São Paulo, a gente, toda essa cena que foi construída, né, todos os slams que tem aqui, a gente tem já essa comunidade que as pessoas chegam, já vê as coisas também prontas, É, e lá é outro, não, né, é é uma outro país, é novidade, outro universo praticamente, né? outro universo. Aí eles vieram assim, daí eles vieram, ai, deram, e não sei o que, daí eles falaram assim, não, e esse é um presente muito especial que a gente queria te dar, a gente fez uma vaca aqui, fez uma camiseta do nosso slam pra você. Ah, Mano, os caras, sabe, assim, fizeram, cada um deu uma grana pra fazer uma camiseta pra pessoa que tá indo lá. Pra mim, é muita coisa. sim. Não é, isso vale mais que se ele chegasse com R$ 10.000. Isso daí é um preço da pessoa ter o trabalho de ir. Aí você fala, bom, eu devo ter feito alguma coisa me tratando assim, não, você é a Roberta, não sei o que. Eu falei, não, gente, é nós, estamos aqui. Aí eles falam, não, mas você é gente boa. Eu falei, mas o que vocês achavam que eu ia chegar assim, numa limusine, né? Porque a nossa cultura é muito assim, Sim. né? De a pessoa que inventa, a presidenta. Foi só a vovó do Islã, querido. Nada mais, nada menos. É nós, tô aí que nem todo mundo. Então, e o efeito que tem o Islã, assim, o Emerson faz aqui no Interescolar, né? O Júlio lá no Islã Colegial, o Sim. pessoal do Espírito Santo, de Minas, muito forte a cena, do AQI, que tem comunidades e os professores, o João Paiva, a Laura Conceição, trabalham nas escolas, e no Mato Grosso também. E você vê a força que tem, como um dispositivo que você põe e pega fogo. Eu descobri isso, que o slam ele dá tão certo em escola, porque em adolescente também, porque ele é muito corporal. Sim. Então esse negócio do credo, de gritar, que é isso, a pessoa quer gritar. Você viu quanto que eu vejo no recreio lá, o tanto que as pessoas gritavam, Sim. as crianças. Quando você quer ter energia para queimar, Correr. então o slam ele É. tem o poema, e aí, vamos lá, grita, dá um berro, não sei o que, é um descarrego aquilo, esse grito, esse credo, esse ali vai um monte de coisa que a gente Sim. nem faz ideia, mas observando lá na Amazônia, falava, olha, olha, e termina todo mundo assim, feliz, calmo, descarregou, gritou, não fica, a pessoa tem que sentar e ter que recitar e ter que fazer uma coisa que o corpo dela não consegue ficar Sim. 3 horas, 50 minutos parado, né? Às vezes, numa uma concentração. O negócio concentra 3 minutos e gritaria. Concentra 3 minutos e é meio Dinâmica, né? apresentações. É uma dinâmica. Eu acho que por isso que dá tão certo em escola. Sim. E eu acho que vai ser usado cada vez mais como ferramenta disso mesmo. É.
É isso. Eu vejo também, no caso eu trabalho mais com o sarau, né? Mas eu também vejo isso. Eu acho que aquilo que engloba muito o que você fala, né? Quando a gente fala do slam, do sarau, do teatro hip hop, a questão da oralidade, né? Dessa palavra oral aliada com o corpo, com a performance e dentro da educação. Dentro da escola, que sempre requer esses corpos disciplinados, paradinhos, É, enfileirados, quietinhos, eu acho que é. é um programa que traz uma mudança, uma transformação muito grande, né? Uniformizados, né? Sim. E, e é tão truqueiro, assim, é um dispositivo, uma ferramenta, seja lá, a Luísa Romano gosta muito de ferramenta, que ela fala, não, utilizar o Islã como ferramenta é meio capitalista, para atingir fins. Mas eu gosto, porque ele é como uma ferramenta como um projetor, assim, um Sim, pouco, só que mais humana. E que as pessoas podem falar o que elas pensam, que elas são, não na teriam, escola. Não fala o que você pensa, o não que teria você permissão. não tem a permissão. Então o negócio não é, tem um livro que chama Close Listening, tem uma frase lá, a gente tá até usando na exposição que a gente vai abrir agora no Tomiotaque, que fala que o slam é o lugar onde a diferença, a dissonância e a dissidência, e aí qualquer de gênero, blá, 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 de tudo, de qualquer inadequação, ao invés de ser castigada, é o contrário, é premiada. Uhum. É aplaudida no final, é o que te faz ser Sim, o foda, a coisa mais esquisita que você é, o jeito, o que você não confessaria pra ninguém. Você ser preto que é marginalizado, você ser LGBTQI, você ser, surdo, você falar coisas esquisitas, você não ter habilidade nenhuma para o esporte, do futebol lá na escola, que você sempre fica por último, só que você fala umas coisas loucas que você pode participar todo mundo, então isso é muito legal, para além de todas essas coisas que a gente estava falando. sim. O contrário, não é assim, você não pode falar, você pode falar e você pode ganhar prêmio, e ser campeão, e ser aplaudido ainda. E ser Então é uma reconhecido, né? reversão, é uma chave. As professoras ficam tudo, por isso, não é à toa que as professoras ficam tudo doida. Lá agora na Amazônia, era tipo assim, nossa, por que vocês não vêm mais pra cá? É um Sim, lance dela conseguir, e aí sim, bom, agora nós vamos, né, Machado de Assis, é um caminho para o Machado de Assis, é um sim, caminho para aquela coisa, né, isso é poesia também, aí o pessoal começa a perceber que lendo, ele começa a escrever melhor, mas não porque escrever melhor, para eu ganhar o slam, tudo bem, dane-se que é para ganhar, sim, que é competitivo. Futebol, mas slam é meio agressivo, né, meio competitivo na escola. Você acha que é competição? Eu acho um pouco, talvez, mas gente, e o futebol? Ninguém fala nada. Futebol tá tudo bem. sim, Que é pior ainda, porque só os bem atléticos, os que têm habilidades físicas, são escolhidos. E né, as meninas gordas, os meninos gordos, os meninos que não têm habilidade, que não gostam, que não têm a coordenação motora, mas às vezes são uns puta poeta, ficam lá sempre escolhido por último, de sim, canto, são uns zero à esquerda, né? Então é um jeito de valorizar. Só que daí esse é ser bom em matemática, começa a ser bom em português e redação, começa a valer alguma coisa, mais do que você ser um nerd. Você não é um nerd, você é o campeão do slam. sim. Você representa a sua escola. Eu fui no negócio do interescolar aqui no Sérgio Cardoso. Meu Deus do céu, é um acontecimento aquilo ali né, as Sim, torcidas, como a gente viu lá na França, né? O Emerson viu na França, como a gente tinha visto no ano que eu fui. E é isso, é um menino árabe, gordo, que na escola branca ia ser o sofrer deixar a esquerda, bullying, ser xingado. Pierre, 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 ele é o ídolo da escola, é a Patrícia Meira, no Islã CP com as alunas dela, querendo ser ela. Muda, elas não querem ser a Gisele Bündchen, elas querem ser uma mulher negra, gorda, lésbica, com o dente torto, Sim, foda, porque fala, ela muda a coisa do capitalismo, da ideologia que jogam que você tem que ser a Gisele Bündchen, é mais sim, parecida. Só o fato dela ser negra já muda. Ela não é pelo valor estético e é também pelo valor estético, porque ela sim, parece mais do que a Alemoa da Gisele Bündchen. sim. Então é muito legal, muda tudo. Slam é muita coisa. Não é que nem o hip hop é muito maior que o slam, mas ele é uma ciência, assim, é um portal.
E eu vejo, aproveitando que a gente está falando, né, da educação, eu vejo o quanto é necessário, principalmente nesse momento que a gente tem, por exemplo, ainda, né, essa abertura de fazer essas ações com o Islã, eh, com essas provocações que traz, dando essa voz, essa potência para os estudantes, no momento também que a gente está sofrendo movimentos de o que eles falavam antes, escola sem partido, mas é a escola sem partido, né, você Sim. pode de esquerda, né, porque se for É, direitista já teve, por exemplo, a questão do livro do Jefferson Tenório, que foi censurado, sim. a questão da censura do Prêmio Sesc, hoje, né, que a gente está gravando, saiu a matéria de um livro do Ziraldo, Menino Marrom, que foi censurado, o quanto que a gente é necessário essas ações, inclusive para combater esse outro movimento que já está na escola, Aham. né? Essa censura, esse policiamento, né? Principalmente desses grupos, ele já existe, ele já está ali, né? O quanto que a gente é necessário ter essa disputa, É. porque ela não tem jeito como não acontecer, né? Eu vi muito, tinha muito aluno evangélico lá. Claro, em lugar abandonado, você tem um lugar que, né, você se firma, te dá pertencimento de grupo, Sim, né? E, e eu acho que uma pessoa pode ser evangélica e aberta é mais difícil. E o Islã abre. Porque lá nas classes tinha o Islã. Você via as meninas que falaram que eram evangélicas lá se emocionando com um poema que tá falando de uma coisa que ela, por ser evangélica, não vai deixar de sofrer. Não sim, é porque ela é evangélica que o, o tio vai deixar de olhar, abusar, como falaram lá. E ela vê ali uma pessoa falando aquilo abertamente, ela se emociona. Então, talvez a convivência, ver somos iguais, sim, temos as mesmas questões. Ah, isso não é do demônio. E também a pessoa que está falando, falar, olhar para o evangélico e falar, você pode ter a sua fé e não olhar com preconceito. Talvez também, até para isso. Porque na hora da poesia, na hora da comunhão, da palavra ali, do jogo, na hora do jogo, você tá do lado você nem sabe quem que é quem, entendeu? sim. Se é bolsonarista não, Corinthians! Ah, você tá torcendo, você tá abraçando ali. É muito comum na arquibancada as pessoas se abraçarem e criar um negócio ali, sem saber, porque tem um objetivo, né? Então, Sim, eu acho que o Islã também cria essa comunidade, você vê a outra pessoa como um objetivo comum que é celebrar, que é sim, torcer, que é falar credo, todo mundo junto, se olhar, parar e olhar para uma pessoa 3 minutos falando, porque veja, é ficar em silêncio para ouvir uma pessoa falar 3 minutos. Só isso, só isso. Ninguém para ouvir o outro falar 3 minutos da sim, vida, porque, né, nós estamos no tempo do WhatsApp, passa o áudio rápido, parar. Né, o Slam Resistência é um fenômeno, um dia que eu tenho gravado o dia que eu fui lá, que eu estava foi. passando e voltando do Manos e Minas. Aí eu ouvi um barulho, eu falei: "Que é isso?" Eu falei: "É o Slam". Eu voltei lá, eu falei: "É o Slam". Aí tinha 600, 800 pessoas, e eu falei assim: "Gente, 800 pessoas caladas numa praça em São Paulo, parando o tempo para ouvir Um uma poema. falar". Se isso não é, né, um negócio revolucionário, sei lá, um levante, acho que mais Sim. levante do que revolução. Isso não é um levante poético, né. Islã, voz de levante, É, né? voz de levante, isso é levante, isso é um levante popular. Isso é um levante popular. O levante popular não é só que a arma é a poesia, né. Sim, Um dos nomes do Islã Voz de Levante, você falou aí do filme que a gente fez, era palavras, como é que era? Palavras armadas com, em inglês é sworded words. Sword é espada, tem word. E words é palavra. Então a gente sim, pôs o word dentro do sword. Sword, que é espada, é uma palavra que tem word dentro. Então é sworded words. Palavras armadas de espadas. É isso o nome em sim. inglês. Sworded words. Então tem a palavra em estado de lança. Era um nome que a Luísa queria, Ah, sim. deu de ideia. Palavra em estado de lança. Essa a polícia ia lá no Resistência e ficava assim, andando, querendo arrumar uma coisa. A gente falava assim: "Gente, não fuma maconha aqui, não faz, não arruma briga, porque Não dá brecha, né? não dá brecha, porque eles estão querendo uma coisa e eles não têm. Então para eles não podem, eles estão vendo que é uma coisa perigosa, tá, você vê Sim. a atitude deles é assim, tá acontecendo uma coisa muito perigosa". E é muito Mas, gostoso ver a poesia sendo perigosa. sim.
É muito legal ver isso, assim, você vê que, né, a palavra vale um tiro, eu tenho muita munição, como diz o Racionais, ou o rap venenoso é uma rajada de PT. Você vê isso materializado, né. No Islã Voz de Levante tem uma cena do Zinho Trindade, um jurado foi mexer com ele, né, tem pra quem não conhece o Islã tem os jurados, aí o jurado falou assim: "Ah, vai ter outro tema, vocês vão falar só de coisa de preto, de África". Aí o Eu Zinho, que lembro ele desse mexeu com a dia. pessoa errada, porque o Zinho foi o sorteado. Aí o Zinho olhou pra trás, assim, o Zinho é embolador, o Zinho é freestyleiro. Então ele fez um freestyle, na hora que ele literalmente eu estava nesse dia, as pessoas quase pediram pra parar, ele Yo, metralhou o jurado com a palavra. sim. Era tanta sa o dia que eu vi esse, o Rap Venenoso é uma rajada de PT, eu vi ele metralhar, o cara fez assim, ó, e as pessoas quase falaram: "Para", como se ele estivesse batendo nele mesmo. Então eu falei: "Olha, é verdade, realmente a poesia ela por isso que é combatido o rap, o funk, o maracatu, já foi e, né, não tem incentivo, é combater. Sim, Não dá dinheiro para os negócios, a capoeira, toda sorte a umbanda, o candomblé, todo lugar onde a oralidade, onde a palavra é a porque eles não conseguem pegar, eles não conseguem controlar, então tem que combater, porque como assim não vai ter sim. controle? O mecanismo de controle não alcança o rito, a roda, a palavra, ela é muito selvagem, o corpo livre falando, é muito forte. Por isso que o teatro também, em primeiro lugar que o governo totalitário acaba com os teatros, fecha o teatro e escola, Sim. né? O Ministério da Cultura inteiro, o nosso não, aquele lá que não era meu, era seu. Não, Então, jamais. Roberta, queria que você falasse, trouxesse um pouco. Você foi na verdade, através do núcleo, e você foi a primeira pessoa que eu ouvi esse termo, atriz MC, aham, né? Eu queria que você contasse um pouco, talvez resgatando um pouco sobre a sua formação do teatro, né? E quando que tem essa virada da chave de você aham. se identificar não como atriz, mas como atriz Atriz MC. MC. Eu sou uma atriz MC porque eu faço parte do teatro hip hop, que é a linguagem que o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos criou. Como o próprio nome já fala, depoimentos. O depoimento é uma metodologia que a gente faz. Começa uma peça, todo mundo senta numa cadeira, faz uma roda e você fala quem é você naquele momento. Tem mil jeitos de fazer isso, tem gente que conta história, tem gente que Sim. leva foto, tem gente que leva. Eu tava fazendo uma mudança uma vez, eu não tive tempo para preparar, daí o meu carro estava cheio de caixa, era a hora do ensaio, eu falei: "Eu vou levar meu carro com as minhas caixas". Aí eu parei o carro na Funarte, falei: "A gente, ajuda aqui". Coloquei as caixas de mudança, umas 5 caixas, eu ia abrindo as caixas e falando. E tinha um mote: "Estou de mudança", não sei o quê, nã "estou de mudança", e virou uma cena, entendeu? Então é isso, a vida conectada com o que você está fazendo. E o hip hop, ele prescinde disso, ele tem, né, o nosso teatro, ele vem então assim, diagrama. Teatro hip hop, teatro épico, que vem lá do Brecht, que vem do teatro narrativo, né, do teatro político, teatro de chão de fábrica, teatro onde a pessoa que faz tem opinião E traz essa sobre o que ela provocação faz, pro espectador, traz né? a provocação para o espectador, a pessoa não vai lá para ficar devaneando, ela vai lá para ver que tem uma pessoa ali. Hip hop, os 4 elementos, um deles o MC, né, que tem isso também, o ator narrador, atriz narradora, ator e narrador e MC. A O ator, a atriz, vou falar atriz, tá? Atriz, MC, é um ser que tem a narratividade, narrador, é uma narradora, principalmente, como o MC tá contando uma história, né, tá falando em primeira pessoa, mesmo que não fale, tem um ponto de vista sobre o mundo, como os MCs têm, as MCs, né, olha para o mundo, elabora isso poeticamente e joga. E tem a questão da autorrepresentação, que é o depoimento. Eu não É o que o Rapping Hood resumiu também, se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Sim. Então eu não preciso que alguém conte a minha história, eu conto a minha própria história, observando o que veio, o passado, e tentando ver para onde eu vou. Então a autorrepresentação, o depoimento, o ponto de vista sobre o mundo e a narratividade é o que junta a figura MC do hip hop, a figura ator, atriz, atorie do teatro épico. Então você tem atriz narradora, ou atriz MC. Significa que tem que cantar rap? Não necessariamente. Sim.
Não necessariamente, porque né, tem várias acepções do mestre de cerimônia, tem vários lugares da onde vem isso, e uma das funções é intermediar, ah, fazer a ponte entre o DJ e a plateia, quando as técnicas dos DJs começam a ficar muito elaboradas e o DJ não pode mais fazer a figura do mestre de cerimônia, ele precisa né, dali na block party de alguém para fazer essa interface, para ser o narrador. Então, no começo, tem vários relatos dos MCs falando, tipo de quermesse, fulano, seu carro tá não sei o que lá, não sei o que lá. E no Sim. meio faziam umas rimas. Então, tem isso, né? O mestre de cerimônia, a mestra da cerimônia. É isso, é da onde vem. E, por exemplo, uma coisa que para mim é um pouco mais, eu entendo, fala do teatro épico, traz o Brecht, tem uma das referências. Quais são outros autores, outros artistas que são referências dentro do teatro hip hop? Do teatro hip hop ou do épico? Não, do teatro hip hop mesmo. Do teatro hip hop, aqui no Brasil, a gente teve uma época que a gente formou uma galera da Escola Livre. Então, por exemplo, o Gé Oliveira fez o Cine de Hip Hop e ele saiu. Eu vejo muito Sim. do que teve ali. A Dani Nega, por exemplo, ela tem um trabalho que ela sempre leva. O Ícaro Rodrigues também, que Sim. está fazendo agora o Plínio Marcos, ele fez, eu dirigi. E ele tem essa coisa do spoken word, né, da poesia falada. Internacionalmente, tem o Hip Hop Theatre Festival, que é um festival de teatro hip hop. Eles não têm ator MC, dramaturgia cênica, os critérios que a gente criou, mas tem o Mamute, que é um ator famoso, o Danny Rock, que é um dos fundadores, Camila Forbes. Nos Estados, no onde que é? Inglaterra, eles têm uma Hip Hop Shakespeare Company, que eles só fazem peça do Shakespeare em rap. Tá. Transforma todos os textos do Shakespeare em rap, por exemplo. Você tem vários artistas que usam o teatro hip hop, o hip hop como ferramenta ali, né? Mas acho que não sei se eles se chamam de teatro hip hop. Aqui no Brasil também tem o um projeto que é do Museu dos Meninos, que eles usam bastante, assim, como referência até o teatro hip hop. Eu tô esquecendo de alguém? Muito? Não sei. Não. Mas eu acho que é essas pessoas. E alunos que a gente, né, na EAD, eu já dei aula na Escola de Arte Dramática, na Escola Livre de É isso que eu ia te Teatro. perguntar, se vocês no núcleo, vocês costumam ter esse processo de abrir processos ou de abrir para fazer algumas formações A nesse gente fazia muito sentido. mais quando a gente tinha sede. A gente fez já formações, fez formações no Sesc, fez formações. Eu considero sim de hip hop uma formação. Tá. Estamos falando disso agora. Agora a gente vai fazer quantos anos? 25. A Dani Nega Chuchu diria: minha filha, você tem 25 anos de grupo, hein? Não vou nem perguntar quantos anos você tem de vida. Você tem 15 anos de slam, 25 de grupo. Você começou com Deixa pra quanto? lá, né? Eu falei, eu comecei nova. Tudo bem também. Porque, assim, eu não sei você, mas eu não tô, assim, talvez chegue à idade, mas você vai ficando mais diferente, o corpo, o Sim. rendimento, né? Você não dorme, você fica desbagaçado no dia seguinte. Mas é bom também, eu não tenho. Ai, mas chamar de vovó de slam. Tá tudo certo. Mas a gente tá pensando em formação. Até para passar, é uma metodologia, né? Que a gente acha que funcionaria bem Sim. para várias pessoas que não se identificam como ferramenta, também como forma de expressão. Eu acho que serviria para várias pessoas. Estamos pensando em dar formação. Aproveitar, queria que você falasse um pouco do A Palavra Palavra como como Território. território. É o livro dos nossos 20 anos, na verdade. Nossa, gente, como passou o tempo, já estamos 25. Dos nossos 20 anos, que tem a dramaturgia, tudo que a gente produziu, tem 500 páginas, tem tudo que a gente fez como chama isso? Não é prefácio, apresentações de cada peça por pessoas. Então tem o Zé Celso fez uma, Georgette Fadel, o Franquejara, tem o Arrieta, que é um bailarino, tem o próprio Gé Oliveira fez do Cindy Hip Hop, o Lucas Moura fez do Antígona, a Quito, o Alexandre Matti, tem o Hamilton fez, os prefácios. Então é bonito esse livro. Sim. É bem bonito. E ele, para quem quiser montar peças do teatro hip hop, se eu quero montar uma peça, eu não acho nada que eu me identifico. Pode procurar aqui
nesse livro que tem coisas que a gente fez nesses anos. Tem o Vai Te Catar. Ah, então, eu tenho um livro de poemas dentro desse livro, que é o Vai Te Catar. Olha, é verdade. Que é o Vai Te Catar é meu espetáculo de poesia falada. São E, 13 e poemas. até para eu entender, quando eu estava pesquisando, o Vai Te Catar foi o que você levou em 2011 quando você disputou a Copa do Mundo ou não? Você fez uma adaptação de alguns poemas ou não? Eu fiz alguns poemas novos. Não, é que eu tinha do 3 de fevereiro também. Eu Ah, tinha o tá. Diáspora, era do 3 de fevereiro. Eu tinha coisas do 3 de fevereiro, eu tinha coisas que eu tinha feito, que eram minhas. Eu levei do Vai Te Catar o Duração, só. Eu levei o Duração, o Diáspora, o 50 Cent, que nem era pra um outro trabalho do Bartolomeu que eu fiz. Não entrou em nenhuma peça, esse do 50 Cent, acabou não entrando, mas era pra um workshop lá que eu fiz e ficou na gaveta. Aí, qual mais? Eram 6. Um que era a voz, que era o mais doido, que eu perdi por causa dele, porque eu inventei de fazer na primeira rodada. Essa caralha desse poema. Que Não ódio. faz mais ele. Eu faço agora, mas não pra competir, né? Você vai fazer um poema mó, um negócio sanguinário, tinha que ter feito 50 Cent primeiro. Slammers, primeiro poema, aprenda, a dica de ouro, é o mais forte, tá bom? Por quê? Porque eu acho, tá? Também não é sempre que isso vale. Porque o jurado, as juradas, não estão dando nota quando eles vão dar pro Uhum. segundo. Ele tá dando nota do primeiro, você já pegou ele, e o segundo. Você vai um quantum do primeiro É o poema pro seu cartão de segundo. visita, Seu né? cartão. Ele não é neutro. Mas eu vou. Mesmo que ele não pense isso, ficou uma impressão do seu carro-chefe. Sim. Ele fala assim: não, eu vou dar a nota pra aquele poeta, entendeu? Ele dá nota pra esse e pro poeta do passado recente, entendeu? É isso. Bom, e aí não lembro mais os outros. Tinha um de mulher que eu fiz também pra. E tinha um que era uma viagem. Eu não sei como eu passei com esse poema. Que era meio um sonho, assim, que a pessoa ia andando no asfalto. E ela era até legal esse poema. Eu pus em alguma antologia aí. Aí ela levita, e aí ela começa a ir pro céu, é meio um transe. Eu escrevi assim, eu sentei e escrevi. Eu acho que foi meio até uma mediunização de um transe, Sim. talvez. E aí ela vai, é bonito o poema. E lá na França vai muito bem esses poemas de. Mas ele era elaborado, assim, eu acho que estava bem traduzido também, porque isso influi, né? Sim. Esses poemas que eu levei lá e deu certo. A gente sempre pede para os convidados ou fazer alguma leitura ou recitar. Queria pedir que você fizesse Será que eu algo acho para. algum aqui? Eu vou aproveitar que tem, vou Pode, destruir o fica. cenário. Não, mas isso faz Eu parte. lembrei que Fica, tem aqui. fica à Olha, eu bem vontade. novinha, gente. Vocês não vão ver. Ah, a gente pode mostrar daqui, ó. É, mostra. Vê se, Ai, vê se gente, consegue. olha, não vai te catar. Joga mais para direita aqui, dá. Conseguiu Olha, ver? com a maravilhoso figurino do Alex Kazu, que fez essa armadura de samurai. Eu queria uma roupa de samurai, eu queria que fosse um estilista japonês que fizesse. Ai, é tão gostoso fazer projeto. Eu adoro fazer projeto de artístico, pensar na roupa, É pensar isso na que eu, enquanto luz. você procura, eu também quiser falar, eu ia falar um pouco como funciona esse Fala seu que eu vou limpar o nariz, que eu tô bem processo gripada, gente. criativo, né? Como que funciona como que é esse trabalho seu, o que que você faz, se é uma Ah, coisa mais de imersão, se você prefere ir pegando as coisas aos eu poucos, pego o juntando. caco, isso aqui chama vai de catar. O vai de catar chama vai de catar porque ele é cacos. Eu tinha coisa que tem guardanapo, coisa que tá aqui. Eu tenho um monte de caderno, assim. Um dia eu tenho que parar pra olhar, ou não. Mas montes, montes, De montes. cacos. É, de caderno. Então, o caderno tem assim, é o que eu tenho que fazer, não sei o quê, lista de compra, lista do aniversário, e um poema lá no meio, que eu nem lembro mais que eu escrevi. Que daí eu tenho que procurar. Mas eu tenho coisas que eu vou escrevendo, eu tenho pastas. Eu tenho pasta assim, poemas do. Ah, sei lá, eu dou nome maluco pra um espetáculo que um dia que eu vou fazer. E ponho lá. Vou juntando coisas que eu vejo, referências. Eu tenho muita vontade de fazer um espetáculo do mar, assim, sabe? Eu gosto muito desse tema. Meu pai é marinheiro, né? Meu pai é velejador. Meu pai, ele deu a volta ao mundo sozinho, num barco. Ficou um ano e tanto no mar. Ele é o mais velho brasileiro a dar a volta no mar no tempo que ele deu lá. Viajou sozinho, ficou com 62 anos. Ele fez 10 anos agora, foi em 2013, 23, fez 10 anos, vai fazer 12 já. Ele tá escrevendo um livro também, vai sair, a Volta ao Mundo do Marinheiro Raimundo, que ele chama Raimundo.
Então eu gosto muito do mar, tem temas, assim, dá vontade de fazer uma peça doida, meio sem palavra, meio com grunhido, mais curta, não sei, tem tanta ideia. Chamar gente pra fazer, chamar pessoas, musicar discos e pegar texto que não é de teatro nem de poesia e fazer uma peça, sei lá. Eu li esses dias eu fiz um trabalho muito legal com a Daniela Thomas, até uma dica para todo mundo, que chama As Mulheres de Tijuco Papo, um livro da Marilene Felinto, que para mim é uma das maiores escritoras, brasileiras, ganhou um jabuti lá em 82 e é um livro meio porque o país é racista, é um livro meio esquecido, mas é chocante, é brilhante, ele deveria ser, sabe, Carolina, assina da escritora negra no Brasil, Conceição, quantos anos demora para era a Sina, porque agora vai, né, a gente tá fazendo mudar isso, acho que o Islã tem um pouquinho de parte, tô vendo o livro da Mel Duarte ali, né, Querem Nos Calar, que é bem isso, a capa é "Querem Nos Calar". Aí tipo assim, como assim? Isso aqui não é um best-seller, como essa mulher não vendeu, não tá traduzido no mundo inteiro e ela não tá rica no Brasil, entendeu? "Ai, mas você é cap", não gente, é dinheiro para as mulher preta, que isso, né. E eu fiquei muito doida quando então adaptar romances, coisas, fazer emergir, tem tanta coisa do Brasil que ninguém fala e monta-se muito as mesmas coisas, né, faz muito filme do mesmo livro. Ai, tinha tanta coisa doida aqui, gente. Eu vou fazer um que tá aqui, mas eu posso fazer de cabeça, porque eu sei. E depois eu faço um lendo, que é o que foi para o Enem. Vou pôr aqui então, para não estragar o cenário. Que é o livro, o poema que foi para o Enem, que chama Garganta. Que é assim: "A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito, quando eu quero falar, eu grito, quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Camadas e camadas de medo e amor recolhido, fendas, rachaduras, sucursas esfenoides. Dando adeus, dando adeus. Por que será que às vezes eu fico ainda assim só, sem voz, sendo que tudo que eu quero é estar com vós, porque vós é quem me dá o sustento e a alegria de cantar, então por isso um dia eu pedi que vós comigo sempre estivesse e um pensamento veio em resposta. Duvidar que dentro de mim há voz, não é o mesmo que duvidar de vós. É isso. É. Eu tô meio entupida com o nariz, tá, gente? Meio gripada, mas eu acho que eu também tô mais fazendo os poemas mais assim. Foi uma época que eu perdi a voz, né? Com 30 anos eu fiquei sem voz e eu tive que fazer uma operação. É. Eu tinha um cisto nas cordas vocais, eu fui ficando sem voz, sem voz, sem voz, sem voz, e aí eu fiz um exame, eu tinha um sulco bolsa, na verdade, que é um negócio que dá pra dentro da corda, um negócio que só com cirurgia mesmo. E eu falei: "Bom, né", eu fiz todas as fonos que você imagina, professora de canto, tudo, e não melhorou muito. Eu tenho a minha técnica vocal é uma mistura de todas elas maravilhosas, eu agradeço muito, né, tanto que às vezes eu sou chamada para dar aula de voz, aula né, de expressão vocal nas escolas de teatro. E aí, eu tive que operar, e daí você fica uma semana, um mês, uma semana em silêncio, você vai aprendendo a falar, e foi um desafio, mas, foi bom. Eu ficava muito triste, porque eu estava perdendo a voz. Então eu escrevi esse poema, né, "Duvidar que dentro de mim há voz", porque eu acho que tem que trabalhar com voz também, a Xênia, esse poema tá no disco da Xênia França, o primeiro. Ela foi no meu show um dia e falou: "Ai, nossa, esse poema me tocou profundamente", porque quem trabalha com voz, atrizes, né, cantoras, às vezes tem isso, de você estar sem voz e ter que cantar, de você começar a achar que sua voz não é suficiente, que tem um medo, assim, que se coloca também, né, que eu tinha, acho, também um pouco de voz é um assunto perigosíssimo. Já sabem os Voz e Respiração, isso é de um livro Dica de Ouro, em expressão
Vozes Plurais, a Filosofia da Expressão Vocal, de Adriana Cavareiro. É uma bomba esse livro, é o melhor livro que eu li sobre esse assunto. E ela fala lá, voz e respiração, como bem sabem os filósofos, são assuntos de alta periculosidade. Não sei se é bem assim, mas é perigoso. Aquela coisa que a gente estava falando. O próprio Platão, ele tem o célebre episódio da expulsão do poeta da República, né, dos aedos. Eles detestavam, esses metafísicos, alguns detestavam poeta, cantor, porque falavam que isso aí feminilizava os corpos, deixava não sei o quê. Era, né, era o medo que eles tinham Sim. da voz. Quem tem medo da voz? Então tem ciência de tudo. Tem essa é uma coisa boa de ficar fazendo esses, eu vi que você falou esses mestrado, doutorado aí, essa por ser metida besta. Não, porque você aprende umas coisas, por exemplo, essa foi fundamental para eu aprender. Tem umas leituras que elas são bem importantes, outras nem tanto. Outras é mais do mesmo, né, mas esse cara, o Paul Zumthor, ele Sim. falava lá que o que eu estava falando mesmo? Eu me perdi aqui do. Você falou da voz, aí você está falando da Que esse importância, assunto abre muito hiperlink abre da voz. várias janelas, Ah, né? que não tem. Lembrei que o Paul Zumthor fala muita coisa. Leiam Paul Zumthor, leiam Paul Zumthor. Que não tem uma ciência da voz. Tem uma ciência da computação, ciência de nananã, ciência da geografia, ciência. Não tem Ciência da uma voz. universidade no mundo que tenha uma cadeira que é a ciência da voz. Por que será? Né, é um assunto periculoso esse. E é um assunto porque media, né? Esse poema, a garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo, de repente o nó. É ela que materializa no mundo, a voz, faz a mediação, Sim. né, entre o racional e o emocional. E a gente tá muito doido da cabeça Entre corpo e e, mental, e né? com a emoção muito fodida, todo mundo. Então, a voz, ela, né, não é uma coisa acústica, não é o vocal, não é a prega vocal. A voz, ela tem outra coisa que valeu a pena, é da pesquisa, eu li na pesquisa da Mônica Montenegro, que foi uma das minhas professoras, que tem a Anotem aí porque eu vou anotar tudo depois e vou cosmologia, atrás não, depois, também. aí depois volta É pro fácil, é só. podcast. Cosmologia Dogon, é na tese da Mônica Montenegro que tem, que foi minha professora, que ele fala que o coração, ele tem como é que é? O coração esquenta os líquidos, os vapores da emoção, uma coisa assim, é mais rico que isso, que os humores do corpo saem em forma de voz, é um negócio lindo, maravilhoso. Então, voz tem a ver com ancestralidade, tem a ver com voz que você imita, tem a ver com o quanto que você foi silenciado, tem a ver com a velocidade que você consegue processar coisas e é um assunto, assim, que dava numa universidade. Eu queria fazer uma universidade da voz, eu queria fazer. Tem centros de pesquisa, né, mas essa do jeito que eu bom, tá aí um projeto que talvez um dia fazer uma universidade, né, é um negócio bem eu ensino o que eu sei, tudo que eu sei quando eu vou, por isso que eu não vou tanto, porque, quem já teve aula comigo sabe que eu não miguelo, cara. Eu queria ser professora, né, Rô? Isso Eu que eu queria ser tava vendo. Você professora. fez magistério? Eu fiz Isso que magistério. quando eu tava pesquisando, eu falei, Eu tava fiz lá, fiz magistério. magistério. Você Falei, pesquisou bem? Você é um tá bom apresentador, vendo? ninguém sabe disso, É, eu ninguém falei, vai tão nossa, a Roberta fez fundo. magistério, Eu cara, que fiz, coisa. porque eu queria ser professora. Mesmo. E eu acabei sendo, porque hoje em dia eu dei aula nas escolas de teatro, eu dou ainda aula, né, lá na Amazônia das Palavras. Sim, Para passar o slam, você tem que ter metodologia, o professor tem que ter metodologia, tem que ter tato, né, para falar sim. com o aprendiz, com o aluno, seja lá como que se chame. E aí eu não fiz magistério, porque no quarto ano, magistério são 4 anos, eu fui fazendo colegial normal, e à tarde eu fazia lá um magistério. E eu tinha 17 anos. E a gente prestou trainee, todo mundo prestou FUVEST, porque tem essa coisa Sim. de treineiro, né? Uhum. Não é trainee, é treineiro. E aí, velho, eu passei, era 70 a nota de corte na época, eu fiz 69. E eu fui como trainee, tava de boa. Aí sai o resultado, baixou no ano que eu passei para Baixou. 69 Ah. a nota de corte de artes cênicas. E aí eu falei: "Gente", eu passei pra segunda, eu fiquei até meio assim, falei: "Minhas amigas", eu tinha 17 anos. Aí eu fiz a prova prática, eu lembro que eu vinha aqui no Centro Cultural Vergueiro, andar de metrô, assim, eu não vinha muito pra cá, eu era São Bernardo, entendeu, meio provinciana. Eu vinha de metrô, aí eu ia no Centro Cultural Vergueiro, aí ficava lá lendo os livros, Casa de Bonecas, que tinha livros que eles pediam, Sim. que eu não achava lá em São Bernardo.
Aí eu frequentei muito aquela biblioteca lá do Centro Centro Cultural Cultural. Vergueiro, e era difícil a prova, mas daí na prova prática eu já estava fazendo curso de teatro, eu fazia teatro desde os 13 anos. Eu fui bem, porque eu estudei. Eu li todos os livros, eu li todos os livros teóricos. Não, tinha assim, a linguagem da encenação teatral do Jean-Jacques Rubini, meu. Isso daí é muito casca, esses livros que eles davam. Eu não sei como eu li isso com 17 anos Sim. e Isso não sei, mas isso eu que eu ia te li. perguntar, como foi que você Não, leu? mas aí eu estudei, eu sempre fui estudiosa. Eu estudei, eu ia lá, ficava o dia inteiro no Centro Cultural Vergueiro lendo, porque era em dezembro e a prova prática era em janeiro, acho. Se eu não me engano, tinha um mês para Sim, você estudar. E aí eu tinha a prova prática, eu já fazia teatro, eu já fazia 13, 14, 15, 16, 17, 4, com um professor muito bom, que Deus o tenha, Jaime Celiberto. Ele era brechtiano, isso na teatro escola. épico na escola. Eu estudei numa escola que tinha, no ano que eu fui fazer colegial, eles implantaram aula de música, aula de teatro e aula de artes plásticas, um professor para fazer coisa assim. Sim, E tinha um projeto, você podia ir escolher um, e a gente fazia uma peça no final do ano que o pessoal do artes plásticas fazia o cenário, da música fazia a música da peça, e quem estava fazendo teatro fazia. Então era muito legal, assim, eu tive sorte, eu entendi. agradeço, assim, meu pai. Colégio São Bernardo era um colégio que eu estudei, é, lá em São Bernardo mesmo. Bacana. Eh, Rô, você é uma pessoa que, entre os vários trabalhos, no teatro, também no cinema, eh, no seu ativismo, né, político, cultural também, na academia, você acaba circulando bastante, conheceu muitas pessoas, né? É muito bacana ver isso dentro da sua biografia, da sua história. Queria saber quem foi o artista ou intelectual que você conheceu que mais te impressionou e por quê? Como foi esse encontro? Eu conheci alguns, mas eu vou falar a nossa querida Angela Davis, porque, nossa, quase tudo que eu tô falando. Você fez Ah, temática a né? Mas estantezinha aqui. nada é à toa. A Angela Davis, porque, poxa, ela tinha na época que eu viajei para África do Sul, então eu fiz essa. Conta um pouco dessa Eu fiz essa história. uma viagem para o Johannesburg, JWTC, workshop de teoria crítica e teoria crítica de Joanesburgo. E o JWTC tinha pessoas do mundo inteiro, dentre elas o professor Achille Mbembe, que veio no Brasil agora, que é quem cunhou o termo necropolítica. Não aceitem, viu? Alguém falar que cunhou esse termo, como eu vejo por aí. Quem escreveu isso pela primeira vez chama Achille Mbembe. E fala Achille mesmo, Achille. O pessoal pergunta às vezes pra mim, Achille, Achille. Eles falam Achille, Achille, mas é Achille, Achilles, Achille. O Achille é foda, muito impressionante, mas a Angela Davis é aquele carisma, é uma mulher humilde, 70 anos. Teve um dia lá na África do Sul, a gente viajou num ônibus, nos lugares onde teve luta do apartheid. Então, sei lá, a gente foi no túmulo do Steve Biko. Steve Biko é o cara que criou o termo Black Consciousness, consciência negra, né? Se a gente tem lá o 20 de novembro e fala, a consciência negra, foi ele que criou. Lá eles faziam os riots, os levantes lá, né, na África do Sul. E a gente foi no túmulo do Steve Biko, com a Angela Davis e o Achille Mbembe, falando coisas, e rezando, e cantando Costa Sikelele, África. E a Angela Davis a conferência dela é maravilhosa, mas ela como pessoa, humildade, o exemplo. Então eu vou contar um causo que eu contei isso para alguém há um tempo, mas eu não conto muito. Ela tem um caso que a gente dormiu em Swaziland, que é um lugar que dorme até tipo uns iglu de barro, assim, no meio com impala passando aqui, como chama aquele bicho que tem, javali, e não sei, tem que ficar esperto que eles são bravos, né. Assim, aí a gente tudo assim, os caras ficavam rindo da gente que mora lá, porque a gente ficava: impala, girafa", meu, você já viu uma girafa de perto, assim, solta do lado? É chocante, é muito chocante. Aí o motorista do ônibus, alguém lá que estava coordenando falou assim: "Ó, então amanhã nós vamos partir, o John, que é o motorista, precisa da ajuda de 4 voluntários, pra ajudar ele com as malas. Todo mundo deixa as malas na frente dos iglu lá, e esses voluntários vão ajudar o John, tá bom? Porque a gente tem que sair cedo, tem que ser rápido". Beleza, se apresenta aqui, 4 voluntários se apresenta lá de manhã, não ficava. Tá.
Aí beleza, tananã, eu dormi mó tarde, eu falei assim: "Não, não vou de voluntário não, por favor, cara, não. Ai, não quero não carregar mala". Estamos no ônibus outro dia: "Ah, então não sei o quê, nós vamos parar não sei onde, o almoço vai ser não sei o quê, e nós gostaríamos que levantasse os voluntários que ajudaram o John pôr a mala no ônibus essa manhã. Por favor, se levanta uma salva de palmas". Levanta, pã, 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 Angela Davis levanta. Aí todo mundo vendo ela, a mulher tinha 70 anos. Entendeu? Aí você fala: "Ah, é isso, por isso que ela é quem é". De você é o seu exemplo do negócio, entendeu? Do que você quer, do que você acredita. Ela levantou mais cedo e ajudou o John colocar as malas de todo mundo no ônibus. Então isso daí foi assim, plé, 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 plé. Não, tudo bem, eu ajudo geralmente, né, eu estava, sei lá, de colar azul até de noite, tomo eu não bebo, né, álcool, mas o pessoal tocando violão até de madrugada, eu estava indo dormir na hora que ajudou a pôr a mala. Então, isso, não só pelo que ela fala, então foi intelectual respondendo a sua pergunta, que mais marcou por causa do exemplo. Ela estava, não é o rei que manda o soldado lutar e fica lá, general de 10 estrelas que fica atrás na mesa com o cu na mão, como o Renato Ruscan, que manda os outros para o fronte e fica atrás. Ela esteve nas marchas, ela foi presa, entendeu? Ela perdeu arriscou a liberdade dela. Então, isso é muito diferente. Para além do que ela sabe, do que ela escreveu, das conferências dela serem maravilhosas, o exemplo como pessoa, de uma pessoa que está disposta a dar tudo, a dar a vida por uma causa realmente. Ela era uma das 10 mais procuradas do FBI nos anos 70. Ela estava na lista do FBI. Na lista negra, aí sim negra, porque só tinha uma grande, tinha muitos pretos na lista, né. É isso. E ela sai, olha que curioso, ela sai, isso também é bastidor. Eu não sei se ela conta isso em algum livro, mas a gente ouviu que ela também deu um passo atrás dos Black Panthers, ela saiu, porque também, mesmo nos Black Panthers, a divisão entre homens e mulheres não era assim tão, né, os homens estavam muito à frente, as mulheres estavam nos programas, na cozinha, porque queriam, tal, mas ela queria, ela questionou isso, se o Black Power, até que ponto o Black Power era o Black Male Power, poder para o povo preto, homens, né, até que ponto ela podia ser o que ela queria, a liderança que ela queria, né, até tem lideranças tal, mas não são como as lideranças, não são tão conhecidas, por exemplo, como as lideranças masculinas, né. Sim, nossa. A gente tá chegando aos finalmentes, mas Eu ainda falei pra caramba, né, Rô, desculpa que eu vou emendando uma não, coisa na outra. mas na verdade a ideia quando a gente traz é pra falar pra É. caramba mesmo, às vezes eu posso fazer 5, 10 perguntas, eu faço 2, 3, 4 também. A ideia é o papo fluir, a gente trocar, Sim. É que foi são assuntos que eu geralmente não tenho oportunidade de falar em outros lugares. Então, olha, com exclusividade aqui no Poeticast, você soube de várias tá histórias. vendo? E a ideia é essa também. É até perguntar também, assim, você sendo uma pessoa sensível, enquanto pessoa, também enquanto artista, enquanto ativista, a gente sabe que isso pode gerar muito desgaste, né? Desgaste físico, psíquico, mental, energético. O que que você faz para se proteger, se recompor, se Sim. resguardar? Uso umas ferramentas, ancestrais. Eh, isso, espiritualidade, acho que é uma coisa. Eu sou uma pessoa que rezo todo dia, por exemplo. Todo dia, eu acordo, primeira coisa que eu levanto, e antes de ligar o celular, também pra não tô falando que é certo ou errado, bom, pra mim, também não falo, acho que cada um faz o que quer. Tem gente que acorda e vai nadar, tem gente que acorda e toma Coca-Cola e come pizza e tá legal. Eu faço isso, rezo bastante, todo dia. Eu procuro ter uma prática espiritual constante, assim, ler coisas também relacionadas a isso. E eu sempre fui esportista, né, eu nadei, fui federada, tal. Então eu sempre mantenho, eu desgasta mesmo, rompi os 3 principais ligamentos do tornozelo, então eu tive que operar, colocar e fiz coisa pra recuperar. Sempre fiz ioga, dança de rua, kung fu, eu sempre fiz coisa de corpo porque eu sou atriz. Então, uma atriz tem que estar com o corpo Isso é permanente, né? cena, é permanente. Mas agora eu tenho percebido, então hoje em dia eu faço um treino de
com carga, né, porque eu tô ficando mais velha, então pra manter músculo, e eu não como carne, então, né, vai muito rápido o músculo quando você não refaz ele com tem outros jeitos de se refazer, mas tem que ficar muito atento sempre, meu ferro baixo, eu tenho que ir melhorando, eu tô encontrando ainda um jeito de ser, há muitos anos que eu não como. Mas não basta só hoje em dia eu faço esse funcional com carga e corro, assim, pouco, 2 slot de 5 km na semana ou 3 de 3 km, não é muita coisa, mas é um cardio bom. E estava fazendo ioga, Feldenkrais, que é um negócio que eu faço, mas eu percebi que não adianta só isso agora. Eu andei me estourando muito fisicamente. É igual a floresta amazônica, não basta, preservar, só parar de desmatar, tem que replantar. Então, não basta só eu fazer isso, eu tenho que aceitar fazer menos coisa do que eu fazia antes, que eu fico assim, eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo, hoje em dia eu fico assim, ó, eu não estou, resumindo, eu não estou disposta a pagar o preço que minha saúde paga para fazer o tanto de coisa que eu fazia antes. Antes eu estava, agora eu não tenho, agora vai, né, o seu metabolismo vai ficando menos. Então, se eu ficar de madrugada fazendo uma coisa antes e dormir só 5 horas, e dormir só 2 horas, ou ir dormir com a cabeça muito ferrada, ou acordar tendo que já acordar sem ter um tempo para respirar, não tem um tempo de ir lá comprar a comida que eu vou comer, mesmo que seja pequeno. Por exemplo, aqui mesmo, é um podcast, né, que é um negócio, então pra estar aqui, eu falei: "Não, Rô, caramba, tem coisa que tem gente que me chama, que eu vou". Você, o Vaz, tem não só esses, e amigos que falam assim: "Roberta", Georgette Fadel, que fala qualquer coisa que eu quero, eu vou fazer, eu não vou negar. Mas aí eu tenho que não dá pra fazer tudo, não dá pra fazer tudo. E isso é o mais difícil, porque tem muita coisa legal no mundo pra fazer, e eu faço muitas coisas. Então eu sou chamada pra feira literária, eu sou chamada como atriz agora, eu fiz peça com o Felipe Hirsch, pô, né. Eu fui chamada pra um musical agora, legal pra caramba, com o Rio de Janeiro, temporada eu olhei assim e falei assim: É isso". É menos assim, o que que eu tô fazendo, o que que eu vou deixar de fazer. Não tem a ver com puxar ferro e correr, tem também, comer bem e ser espiritualista, tem de ter presença de espírito pra se preservar. Isso tem a ver com tu estar presente, não ir aceitando e depois ficar chorando, ter consciência do que você está fazendo, do que você está escolhendo a cada coisa que você come, a cada palavra que você fala, a cada pessoa que você se relaciona, a cada momento, então você ficar presente no presente, presente no presente. É difícil ficar presente no presente com tanta coisa te puxando para o futuro, te puxando para o que você poderia fazer. Eu acho que é o desafio de todo mundo é, assim, enquanto eu tô aqui agora e eu decido conscientemente falar isso ou isso, beber isso ou isso, fumar isso ou isso, comer isso ou isso. Dar ou receber, né, Rô? Acho que é isso, assim. Rô, vou fazer umas perguntas agora pra gente fechar. Ah, igual o Janra! O que é a vida? Não, não, ainda Se você não. falar o que é a vida, eu vou dar risada. Quase isso. Não, mas pensando em respostas Adoro. mais concisas também mesmo. Tá. Maior sonho. Será que eu revelo meu sonho secreto? Eu tenho alguns. Mas eu tenho um sonho, fazer um filme com o Spike Lee, que é meu ídolo do cinema. É um sonho assim, desses. Assim, você pode sonhar tudo. Aí tem que sonhar Fazer um mesmo. filme com o Spike Lee, como atriz, como sei lá o que que ele quiser. Eu sou muito, muito, muito apaixonado pelo Spike Lee. Da hora. É, maior medo. Ser injusta ou passar uma grande vergonha por causa da minha vaidade. Não perceber que eu tô sendo vaidosa e passar uma grande vergonha por causa dela, e ser injusta por causa de ego, não ver atropelar alguém assim. Passar uma grande vergonha, por causa de eu mesma, ou cometer uma grande injustiça por causa de mim mesma. Eu falei eu mesma mesmo, mim, por causa de mim, eu mesma, Sim. mim, encarnada, fazer alguma merda com alguém, assim, cometer injustiça, machucar alguém muito seriamente, ou passar uma grande vergonha por causa que eu fui vaidosa. Uma grande perda. Minha irmã,
Eu perdi uma irmã quando eu tinha 18 anos, ela morreu num câncer fulminante em 4 meses. Foi uma grande perda que me ensinou muita coisa. É uma grande perda e um grande ganho. É uma morte que é o nascimento de uma outra pessoa que eu me tornei a partir de então. E a perda da sede do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos foi uma grande, 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 grande perda, porque não tem como fazer outra. As histórias que se passaram ali, se alguém vem de fora e fala: "Onde começou o Islã no Brasil?", não existe. A memória foi, não é o prédio, tudo que aconteceu ali dentro. Show de graça tudo, Kylie J tocando, festa pra Iemanjá, tudo que a gente criou, todas as peças, tudo é uma memória aqui, que nem uma árvore, um baobá que você corta. É um templo, né, um teatro, é um templo, é uma grande perda. Sim. E você falou do Abu Janra, não tem a pergunta o que é a vida, mas tem uma outra pergunta que talvez tenha algo semelhante, mas que é uma pergunta bem sincera mesmo. Eu sempre pergunto para todo mundo também. Até diante dessa complexidade, desse mistério todo que a gente tem, mas para ti, o que que é o amor? Nossa, que difícil. Bom, eu escrevi um poema que é o Slam Blues, né, que fala: "Paixão é isso, amor é isso, paixão é isso, amor é isso", pique aquela música da Rita Lee. Depois vocês cortam aí esse tempo. Não, esse tempo faz parte. Porque eu falei no Abujam eu falei: "A vida é a possibilidade do encontro". Amor, num sentido mais amplo, eu acho que é doação. Acho que é doação. Num sentido amplo e restrito, você que dar para o outro, presença. Por exemplo, estado de você estar presente é uma coisa, uma demonstração de amor. Você está ali, ouvindo mesmo a pessoa, sem pensar o que você não vai falar, escutando, acolhendo, dando. Eu acho que a palavra talvez mais perto, a mais perto seria Deus, mas Deus está muito desgastado. Deus é amor, né, foi cooptado pela igreja. Porque Deus é muita coisa, né, Deus é o mar, mas sei lá, a natureza. A natureza, porque a natureza doa. A natureza acho que ela é mais doação também é uma palavra eivada de muitos, né, a doação, doe seu dinheiro na igreja, doe. Mas a natureza, que é uma doadora de sol, de mar, de comida, de tudo, sem pedir nada em troca, a não ser que você cuide dela. O amor é isso. Você doa sem pedir nada em troca, a não ser que você cuide dele. Não machuque, não mate, não espanque, não traia, não faça pouco caso, não seja cínico, como a gente tem sido com a natureza. Com a natureza, com nós. Assim, claro que a gente tá matando a natureza. Se a gente faz isso, né, tô falando da gente, eu tô tentando melhorar, mas também, com a gente, coloca essas porcaria pra dentro, não cuida disso, vai fazer com nada, coloca uns negócio, né, e não liga que o outro coloque, porque tem gente que não tem escolha, né, tá comendo coisa com plástico, sem ser orgânico com veneno, porque não tem escolha. Só que ela tá fazendo isso porque uma outra pessoa que pode escolher, escolhe por ela, e isso é uma falta de amor pelo ser humano. O nosso grande problema é a falta de amor, que é uma falta de reconhecer que a gente é natureza e cuidar dela, né. É isso, a natureza, o amor é a natureza, que nós somos, que o mar é, que Deus é, que tudo que existe é, que o universo é. Eu já sei bem. Tô olhando pra uma pessoa ali, ó, pra Mônica. Queria te agradecer. Muito obrigado pela Saravá, a gente presença. tá batendo a mão porque eu tô um pouco gripada, não sabemos o que Isso. é, tá bom, gente? Vou deixar você fazer sua fala final, mas antes quero agradecer imensamente todo mundo que está aqui. Primeiro, a Casa Poética, através da Mônica, pelo trabalho, pelo suporte, pré-produção. Queria agradecer também a Sigo Som, que está aqui na produção audiovisual, Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva. Queria agradecer também a galera aqui do Teatro Flávio Império, sempre nos recebe muito bem, sempre dá esse suporte maravilhoso para as nossas atividades, não só do podcast. Rodrigo Souza no som, Ricardo Cabelo aí na iluminação. Bons caminhos para o Ricardo Cabelo, que vai traçar aí novas entradas aí, novos caminhos. E passar para ti agora fazer essas considerações Ah, não, não é pra finais. fazer poema, é O consideração. que Não, você considerações quiser. finais, Você tá que bom. faz um poema, você sentiu de fazer o Será? poema, faz Não, o não, achei que poema. era pra fazer, que você tinha falado. Gente, eu nem sei o que dizer, obrigada,
é muito bom a gente vir eu vou ficar rasgando a seda agora pro Rodrigo, a gente vê, né, amigos de longa data, ver o meu médico falou um dia pra mim, depois que eu operei e voltei, fiz o vai te catar, porque foi isso, o vai te catar teve a ver com essa cura minha das cordas vocais, e ele falou eu saí da consulta dele, ele falou assim: "Muito obrigado de ver pelo privilégio de ver um ser humano se desenvolvendo". Ele falou isso pra mim, eu nunca vou esquecer. E é muito bonito ver um amigo como eu vi há muito tempo, né, o que que vai acontecendo, todo mundo crescendo, a gente ficando mais velho, as crianças dos amigos ficando mais velhas. E uma entrevista tão bonita, assim, eu tô vendo aqui o que o Rô separou, né, mas só que é isso é amor. É amor pelo que você faz, que tem o tempo de sentar e ver tudo, e levantar e fazer, direitinho as perguntas, sabe, pesquisar. Hoje em dia, o tempo faz a gente ser muito cínico, faz a gente fazer as coisas com pressa, o tempo, né. Então que você tem que correr e faz mais ou menos tudo, então eu quero agradecer por você ter se debruçado sobre a minha história, ter trazido coisas tão legais e ter dado a oportunidade de eu falar, vale muito a pena, eu valorizo, dou valor, eu valorizei muito isso, reconheço todo o seu trabalho que você fez nas escolas, tudo que você fez até hoje, reconheço você como o grande artista, educador que você é, então eu queria de esse é o meu poema, reconhecer a pessoa que você é, como pessoa, como artista e como educador e tudo mais, como pessoa importante que a gente tem que ter no nosso país hoje. Eu agradeço imensamente porque você é uma referência, né? Assim como quando eu olho para o movimento de saraus, eu vejo ali a importância que tem, eu vejo o Sérgio Vaz, o Marco Pezão. Quando eu olho para a literatura marginal, eu vejo o Ferrez. Quando eu olho para o Islã, eu vejo você, uma referência muito importante. E eu recebo como um abraço essas palavras. Hum, Obrigado, rasgação de obrigado. seda. Mas é bom, porque a gente É vai perdendo. Pelo amor necessário! de Deus, o que que é brega? Fala, qual é? Não, a gente tem que fazer isso, pô. Isso aí se a gente fizesse mais isso, talvez a pessoa que acha isso dela, estaria menos doente. Eu acho que faz parte daquele autocuidado que a gente está falando. O que que a Sim. gente faz para ter esse autocuidado nesse mundo insensível, nesse mundo que todo momento tá dando porrada na gente? E ter esse acolhimento, né? Ter esse afeto, acho que é muito importante. Não é pilates só, não sei o que, a gente tá falando de outra coisa, que às vezes vale mais por um mês de pilates. É também o físico, mas não é só físico. É a gente falar, o remédio tá nas nossas a doença e o remédio tá nas nossas palavras, né, e na nossa atitude com as outras pessoas. Exatamente. Gente, esse programa, ele é uma produção da Casa Poética, produção audiovisual da Sigo Som, realização do Teatro Flávio Império, equipamento da Secretaria Municipal de Cultura. Pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, Casa Poética SP, Teatro Flávio Império. Acompanhem, tem vários outros programas, a gente vai colocar alguns cortes também. E é isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Tchau, gente, valeu, obrigada a todo mundo. Casa Poética.